A maioria das histórias da capoeira começa com mestres, com heróis, com nomes consagrados. Mas hoje, no Vozes da Mandinga, a história começa diferente. Começa com um processo judicial, com um corpo amarrado, com 500 chicotadas. Em 1789, muito antes de Besouro, antes de Bimba, antes das academias, um jovem escravizado chamado Adão foi condenado não por matar, mas por jogar capoeira. Hoje, vamos falar de Adão Capoeira, não como mito fundador, mas como a prova viva de que a capoeira nasceu perseguida. Fica até o final, porque essa história muda a forma como a gente entende a capoeira e o Brasil. Final do século XVIII. Brasil colonial. Escravidão no centro da economia. As cidades crescem, e com elas cresce o medo das autoridades coloniais. Medo de rebeliões. Medo de quilombos. Medo de africanos organizados. O corpo negro não era visto como humano. Era visto como uma ameaça potencial. Qualquer prática que fortalecesse esse corpo, que criasse agilidade, comunicação ou defesa, era tratada como perigo. É nesse cenário que a capoeira se desenvolve. Não como dança folclórica, mas como tecnologia de sobrevivência. No século XVIII, a palavra capoeira ainda não significava arte ou cultura. Significava desordem, suspeita, violência, conspiração. A capoeira era luta disfarçada, jogo que treinava o corpo, linguagem corporal africana, ferramenta para fuga e resistência. Por isso, precisava ser escondida, camuflada, transmitida em segredo. E mesmo assim, foi descoberta. Em 1789, um expediente judicial registra o nome de um jovem escravizado, Adão. Ele foi acusado de envolvimento em uma briga entre capoeiras, onde outro homem morreu. A investigação provou: Adão não era culpado do homicídio. Mas isso não o salvou, porque o verdadeiro crime não era matar, era ser capoeira. A sentença foi brutal: 500 açoites, 2 anos de trabalhos forçados, não por assassinato, mas por praticar capoeira. Esse documento deixa algo muito claro: a capoeira já era criminalizada antes mesmo das leis do século XIX. Os castigos coloniais não eram apenas punição, eram mensagem pública. O corpo de Adão foi usado como exemplo, para intimidar, para disciplinar, para espalhar medo. Cada chicotada dizia: isso é o que acontece com quem joga capoeira. Mas o efeito foi outro. A violência não matou a capoeira. Ela a empurrou para o subterrâneo, para os becos, para os quintais, para as comunidades secretas. Adão não estava sozinho. A capoeira sobrevivia em grupos informais, ancestrais do que depois seriam chamadas de maltas. Essas comunidades eram redes de proteção, espaços de aprendizado, territórios de identidade africana. Não existia mestre como hoje. Existia coletividade. A capoeira era mantida viva não por heróis isolados, mas por corpos que resistiam juntos. Curiosamente, Adão não aparece como herói nas músicas de capoeira. Ele aparece como símbolo. Em ladainhas antigas, surgem versos sobre capoeira castigado, açoite injusto, punição sem crime. Em muitas rodas, quando se canta sobre chicote, prisão e perseguição, Adão está ali, mesmo sem ser nomeado. Alguns mestres dizem: Adão não foi o primeiro capoeira, foi o primeiro a pagar. A cantiga transforma dor em memória, e memória em resistência. Alguns pesquisadores defendem que Adão pode não ter sido o único. Seu nome sobreviveu porque houve papel, houve arquivo. Quantos outros Adãos existiram sem registro? Na tradição oral, Adão vira arquétipo. O capoeira anônimo.
O corpo punido. O início documentado da repressão. Ele não funda uma escola. Ele funda uma evidência. Quando o Manduca da praia é perseguido. Quando o besouro enfrenta a polícia. Quando a capoeira é criminalizada em 1890. Nada disso começa ali. Tudo começa com Adão. Ele é o primeiro nome de uma longa lista de corpos marcados. Adão Capoeira não deixou golpes registrados. Não deixou escola. Não deixou fama. Mas deixou algo mais forte. A prova de que a capoeira sempre foi perigosa. Não porque era violenta, mas porque ensinava a liberdade. Se este episódio te fez repensar a origem da capoeira, inscreva-se no Vozes da Mandinga e deixa nos comentários quantas histórias como a de Adão ainda estão enterradas nos arquivos. Enquanto houver silêncio imposto, a Mandinga precisa de voz. Axé. E até a próxima roda.